Bom dia, irmãos, que a paz de Jesus esteja conosco, mais uma vez juntos para estudar o Evangelho, falar de Jesus, falar de paz, de amor, de esperança e de fé. E a gente sempre começa o nosso Evangelho agradecendo por todas as bênçãos que recebemos. No mundo está tão conturbado, as coisas estão tão difíceis para todos nós, que às vezes a gente esquece da necessidade de parar, de pensar, de elevar os pensamentos até Deus e agradecer por tudo que recebemos, porque se estamos aqui, se estamos vivos, se estamos batalhando, se estamos na lida, como se diz, é porque ainda somos capazes e temos alguma coisa a oferecer. Então, agradecendo a Deus, nosso Pai, Jesus, o nosso Mestre, por estarmos mais uma vez reunidos pelo Evangelho, pedimos paz, esperança, muita luz, muita fé no nosso caminho. Graças a Deus. E o nosso tema de hoje é do livro Vinha de Luz, de Emmanuel e Chico Xavier, falando exatamente disso, que a prece recompõe, a lição número 98. Começa com um trechinho do Atos dos Apóstolos, no capítulo 4, versículo 31, que diz assim: E tendo orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos. Emmanuel vai dizer para a gente, explicar a necessidade da prece, porque que ela nos recompõe. E ele dá alguns exemplos de ordem material. Ele fala, na construção de uma casa, a gente precisa se preocupar em primeiro lugar com os alicerces. A gente não coloca teto, não levanta paredes, se a gente não tiver a base preparada. E às vezes a gente tem que tirar muitas pedras, tem que ajeitar o terreno. Eu não entendo muito de construção, mas a gente sabe que precisa limpar o terreno, precisa fazer os alicerces, precisa montar uma base segura para que a casa possa ser erguida. E ele diz sim que nesse caso a gente usa diversos instrumentos para isso. A gente usa uma pá, uma enxada, nós usamos a faca, o serrote, enfim, tudo que é preciso para deixar esse terreno preparado para a construção. E ele diz nessa comparação que assim também é na esfera espiritual, que para a gente edificar a paz doméstica, nas realizações que a gente se propõe dentro dessa casa, nos serviços edificantes que fazemos nela, nós precisamos providenciar recursos, nós precisamos movimentar tudo que a gente puder para que haja essa harmonia, essa paz, para que exista alguma ação efetiva. Não adianta a gente começar nada dentro de casa no intuito de educar, de amparar, se a gente não tiver uma base, se a gente não estiver pronto para isso. Porque se a gente não tem nada, a gente não tem nada para oferecer para os outros. E ele fala que a prece representa essa alavanca renovadora, porque ela remove os obstáculos da incompreensão. E a fonte divina e a voz do Espírito no grande silêncio. Então aí já dá um ponto muito interessante com relação às preces. A prece precisa de silêncio, porque o silêncio faz com que a gente se ligue ao plano maior, que a gente se concentre dentro de nós mesmos. A prece é sempre individual, ela sempre nasce dentro de nós. Às vezes a gente fala, vamos fazer uma prece coletiva. Sim, fazemos a prece coletiva, mas é preciso que cada um individualmente esteja ligado dentro de si mesmo, dentro dos seus próprios pensamentos, para poder se elevar e essa prece, junto com todas as outras, se elevar a algum propósito maior. Então a prece é sim um trabalho individual, é um momento de reflexão de cada um com a divindade. E ele fala que nem sempre ela é necessária ter palavras, como nós estamos aqui, nós falando para que as pessoas ouçam em voz alta, fazendo grandes discursos, como a gente vê por aí. Essas palestras, esses ensinamentos, essas orações são necessárias, porque de outra forma a gente não consegue ensinar ou passar o conhecimento adiante. Mas a prece, muitas vezes, pode ser silenciosa.
a gente com os nossos mentores, conversando com Deus, numa conversa silenciosa, contando para Ele as nossas angústias, as nossas aflições, pedindo soluções, luz, clareamento para aquilo que a gente precisa enxergar, porque as soluções, as situações sempre estão próximas a nós para resolver, mas a gente, na nossa confusão, no nosso desespero, na nossa necessidade de resposta imediata, às vezes a gente não escuta. E se a gente não se acalma, todos os barulhos ao redor vão complicar, vão atribular, vão atrapalhar o nosso entendimento, a nossa tranquilidade, a nossa ligação com o alto. Então, o silêncio é necessário para a prece. E ele fala que nesse momento nós podemos falar das nossas emoções, os nossos pensamentos, das nossas imagens, a nossa ideia, tudo isso se forma a partir do momento que a gente se liga com a divindade. E aí Deus pode nos orientar, porque a gente consegue escutar as soluções que Ele tem para a gente. Muitas dessas soluções estão dentro de nós mesmos, estão assim ao nosso redor e às vezes a gente no nosso desespero não enxerga. E ele fala aqui que muitas vezes nas lutas o discípulo sincero do Evangelho não entende os próprios propósitos. Alguns amigos desertam, os familiares cedem à sombra e à ignorância, mas basta que a gente se refugie dentro da nossa própria vida, pedindo, orando, se ligando ao alto, para que a gente consiga encontrar o nosso caminho. Claro que é difícil, muitas vezes em momentos de dificuldades a gente esquece dessa bênção que são as preces que nós fazemos, essa ligação que a gente guarda com Deus. Mas é preciso praticar, é como um exercício físico. Todos os dias a gente tenta para que essa ligação seja quase automática, para que a gente seja sempre com um pensamento elevado. E ele fala que a prece, quando é tecida na angústia, no desespero, ela não consegue atingir o objetivo, porque nem a gente sabe para onde a gente quer ir, a gente está só gritando, chorando, se desesperando. Mas quando a gente reza com harmonia, com paz, com fé, acreditando no que a gente se propõe ou do que está sendo proposto para a gente, mesmo em momentos de muita dificuldade, a gente encontra o equilíbrio, a paz, o entendimento para tomar as nossas decisões nesses momentos difíceis da melhor maneira possível, porque estamos equilibrados pelo alto. E às vezes o que a gente mais precisa, e a gente vê hoje o que está acontecendo pelo mundo afora, o que mais nós precisamos é de equilíbrio, de discernimento para entender o que está acontecendo e aí sim escolher o caminho que mais se adequa para as nossas necessidades e que vai trazer felicidade, tranquilidade, harmonia para aqueles que estão ao nosso redor. Então ele disse que a oração tecida de harmonia e confiança é força imprimindo direção à bússola da fé viva, recompondo a paisagem em que vivemos e traçando rumos novos para a vida superior. Então, nos nossos momentos de desespero, lembremos de respirar fundo, elevar os pensamentos, acreditar, segurar, como se diz, segurar na mão de Deus e acalmar os pensamentos para que a gente possa entender a resposta que está vindo do alto. E nos momentos de alegria em que estejamos nos sentindo renovados e abençoados pelo alto, que também a gente acalme os nossos pensamentos, eleve até o alto e agradeça com muita luz e com muita paz tudo que a gente recebeu. É preciso pedir, mas é preciso também saber agradecer, mesmo em momentos de dificuldade, porque a gente não sabe se poderia ser mais difícil e a gente também não sabe se esse aprendizado que traz tristeza naquele momento não é o que a gente precisa para que a gente se mova para frente, para que a gente escolha novos caminhos e mude as nossas atitudes. Muita paz. E nesse momento a gente faz essa elevação de pensamentos para mentalizar tudo que a gente quer de melhor para o nosso planeta. Talvez nós não sejamos capazes de dar todas as soluções, mas esse momento de vibração que a gente leva os pensamentos e deseja efetivamente que as coisas melhorem,
Pode não melhorar para todos, pode não melhorar para o universo, mas cada ponto de luz aceso no nosso caminho é luz que vai iluminar os outros também. Então vamos mentalizando o nosso planeta Terra, envolvido em luz e em paz, envolvendo o nosso Brasil em vibrações de muito equilíbrio, de esperança e de fé, envolvendo nossos irmãozinhos doentes do corpo ou da alma, aonde estiverem, que possam receber os nossos pensamentos de equilíbrio. E vibrando muita luz pelos nossos irmãozinhos que se encontram nos presídios, pelos que vivem da violência, nas ruas, em seus lares, por todos aqueles que se perderam nos vícios, sejam eles quais forem, que sejam reconduzidos ao caminho da paz. Vibrando pelos nossos queridos e principalmente por aqueles que temos dificuldade de entendimento, sejam envolvidos em muita luz e em muita paz. Vibrando por todas as religiões do mundo, pela nossa casa querida Jesus no lar, seja sempre um ponto de luz, de paz e de equilíbrio para todos nós, deixando uma vibração em branco, com muita luz, com muita fé, para ser levado aonde for mais necessário, pedindo muita luz e muita paz por nós mesmos, graças a Deus. Que seja uma semana de luz, de paz, de crescimento, de fé, que sejamos fortalecidos nas nossas dificuldades, que não existam batalhas, mas sim aprendizado, que não hajam lutas, mas sim conhecimento em fé no nosso caminho, que cada uma das situações que a gente passe sejam sempre iluminadas com muita fé, com muita paz, com muita luz. Que Jesus nos abençoe e nos fortaleça no caminho do bem. Graças a Deus.